Meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde. Relembro a todos que estejam nos vendo e ouvindo, usando um celular, coloque na horizontal, porque vamos apresentar várias telas que elas são parte da nossa exposição. O tema que iremos tratar é suicídio em idosos, um tema silencioso. Todos os nossos temas, sem exceção, eles sempre têm uma, um motivo, uma razão ligado a algum fato no tempo ou no local. No caso específico, várias razões estão ligadas a estarmos tratando desse tema agora. Agora estamos quando? Setembro de 2024. Setembro, exatamente essa é uma das razões do tema suicídio, porque no mês de setembro é o mês considerado Mês Mundial da Prevenção do Suicídio, instituído pela Organização Mundial da Saúde em 2003. Então, essa é a primeira razão. Segundo, por que em idosos? Qual a razão de estarmos tratando especificamente? Então, veja bem, o tema é suicídio em idosos, um tema silencioso. Cada uma dessas palavras tem uma razão de por que estarmos trazendo hoje esse ponto, que não é, destaco já na realidade, apenas dirigida a suicidas ou a idosos. E vocês vão ver no transcorrer da nossa exposição. Então, primeiro, suicídio, setembro, certo? É uma data importante, é um evento que destaca a necessidade de falarmos sobre o assunto. Volto, não apenas dirigida a especificamente aquelas pessoas que passaram por problemas familiares ou pessoais ligados a essa questão. Em idosos, por quê? Porque em 2024 está fazendo 70 anos do suicídio do nosso amigo Getúlio Vargas. Foi um suicídio que marcou não apenas a família dele, o entorno do então presidente do Brasil, mas o Brasil inteiro. Milhares de pessoas se viram tocadas, sofridas em função do acontecido. Além disso, em 2024, fazem 10 anos o suicídio de um dos maiores atores norte-americanos, que é o nosso amigo William Robbins. Não é apenas ele, mas dos que estão hoje sendo tratados aqui, certo? Ele é um dos destaques. Então, é uma forma de relembrar, certo? De associar esse tipo de acontecimento que chocou, certo? Os fãs do ator ou aqueles que seguiam o presidente, ex-presidente da República do Brasil. A questão é, por que um tema silencioso? E vejam bem, 2024 marca os 70, os 10 anos do William Robbins, mais o nosso amigo Valmor Chagas, o nosso amigo Camilo Castelo Branco, a escritora inglesa Virginia Woolf, o ator americano Hemingway, todos eles, né, foram idosos que partiram do tempo, partiram antes do tempo. E por que um tema silencioso? Quando é que o suicídio não é um tema silencioso? Ele não é um tema silencioso quando morre uma figura pública. O presidente da República, um ator, um escritor, em que o suicídio não é tanto visto pela dor que levou a família, a pessoa, o que aconteceu, mas o evento coletivo. Ou, muitas vezes, ele vira notícia não pelo suicídio, mas pelo que aconteceu antes. O que muitas vezes nós estamos vendo hoje na, na mídia é a pessoa matar a esposa,
o filho, a companheira, e depois se suicidar-se. Então, são suicídios que viram notícia, não em função da tragédia que aconteceu, pessoal, familiar, mas por aquilo que extravasou, certo? Nas manchetes. Ou então aquele suicídio que é um ato terrorista. A pessoa se explode, certo? Estoura e mata inúmeros outros além dele. Novamente, né? Todo o sofrimento, toda a dor derivada do ato em si é posta em segundo e mostra, certo? Aquela ação que ocorreu. Ou então, em outros casos, onde o suicídio acarreta um problema. Suicídio que ocorreu por um atropelamento, o suicídio, certo, que vem interromper o tráfico e outras coisas mais. Então, esse tipo de suicídio vira notícia. Esse tipo não é silencioso. E quando é que é silencioso? E por que vira silencioso? Normalmente, o suicídio na terceira idade é um suicídio silencioso. Silencioso por quê? Porque a maioria das vezes as famílias que estão envoltas com o problema, elas ficam marcadas pela sociedade, certo? Em termos de que muitas vezes são as responsáveis por aquilo que aconteceram. Então elas ficam estigmatizadas, elas ficam com um processo de isolamento. Então fica silencioso, ninguém fala o que aconteceu, por que aconteceu, em que condições aconteceu. E isso ocorre, em especial, com aquelas pessoas que se suicidaram numa idade avançada. E muitas vezes a própria família da pessoa não efetivamente identificou o problema que estava acontecendo. A Universidade de São Paulo fez um estudo exatamente sobre suicídio em idade avançada e foi conversar com famílias de pessoas que passaram por essa situação. E numa das entrevistas, conversando com uma filha de um idoso que tinha se suicidado, ela dizia: Nós não sabíamos o que estava acontecendo, só fomos perceber quando fomos procurar roupas para vestir o meu pai para o enterro. Sabe como? Descobrimos que ele não tinha mais nenhuma roupa. Ele tinha dado todas as roupas. Então, muitas vezes, a própria família é pega de surpresa por aquilo que aconteceu, mas, independente disso, muitas vezes a sociedade acarreta a ela, certo? Um sentimento de culpa, de responsabilidade por aquilo que tenha acontecido. Então, o suicídio em idoso é um tema silencioso. Nós queremos aqui mostrar alguns aspectos espirituais relacionados à questão. E por onde vamos começar? Vamos começar com um alerta feito em 2005, portanto tem quase 20 anos, feitas pelo nosso amigo Dias da Cruz, médico homeopata, contemporâneo, amigo Bezerra de Menezes, ao mesmo tempo dele exercer a medicina no Rio de Janeiro. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Em 2005, ele envia por psicografia uma mensagem, onde ele faz um alerta. Olha, nós estamos identificando do lado daqui um aumento significativo de suicídios na juventude e na velhice. Em função disso, a gente faz um apelo para que as casas espíritas possam estabelecer programas, palestras, estudos que venham a tentar diminuir este aumento do número de casos de suicídios. Por quê? Porque todos os casos de suicídio é um caso que deixa um sofrimento naqueles que ficaram e leva um sofrimento por décadas, muitas vezes, naqueles que foram. Então, se conseguir diminuir essa situação, seria de ótimo. Essa é a razão porque, de forma recorrente, todos os anos, nós trazemos esse tema
de uma forma distinta a cada vez. Hoje estamos vendo a parte da velhice. Já fizemos a parte da juventude. E isso é real, não é apenas o mentor que está falando. Se a gente for ver as curvas do IBGE, vocês podem ver a curva em vermelha, certo? É um aumento crescente. Houve um aumento nos últimos 20 anos de 215% de suicídios entre idosos no Brasil. Todos os dias no Brasil desencarnam em torno de 3.000 pessoas, por todas as razões. Acidentes, causas naturais, 3.000. Desses, 1% é de suicídio, ou seja, 30 casos todos os dias. Desses 30 casos, 5 são de idosos, todos os dias. Então, o apelo, certo? O alerta do mentor em relação exatamente a esses números, a esses dados. Muito bem. Segundo ponto, vimos primeiro um alerta. Precisamos saber o que é o suicídio. Temos 3 definições aqui, dadas por 3 grandes especialistas dentro da doutrina espírita, que é o Manuel Filomeno de Miranda, o Hermínio de Miranda e o nosso amigo Jorge Andréa. Cada um deles dá um ângulo da questão. Por que eu digo que é um ângulo? Porque nós vamos mostrar um quarto ângulo, que é o central desse nosso trabalho. O nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda diz, é uma solução enganosa. Por quê? Porque a pessoa, não importa a idade, não importa a razão, né? Ela, às vezes, imagina, entende que aquilo que ela está fazendo é a solução do problema dela. E em 100% dos casos, como é identificado no livro dos Espíritos, o que é comum para qualquer tipo de suicídio, qualquer razão, em termos espirituais, o desapontamento, que é que a pessoa percebe que a solução era uma varada. Segundo, é uma fuga. Na maioria das vezes, a pessoa está com um nó, um problema, uma perda, uma situação amarga, e ela não vê solução. Ela vê a partida como uma fuga, que leva a uma solução enganosa. E, por último, o apelo mórbido, que é do nosso amigo médico psiquiatra, já desencarnado, do Rio de Janeiro, autor de dezenas de livros na área de psicologia. É um apelo mórbido. Na maioria das vezes, esta definição se enquadra nos jovens. O jovem, na realidade, ele não quer se matar. De 10 tentativas de suicídio na juventude, 9 não se materializam. Se formos para o outro extremo da idade, de 10 tentativas em idosos, 9 se materializam. Por quê? Porque o jovem, ele está fazendo um grito de desespero, enquanto que o idoso quer uma solução definitiva. Então, os modos são distintos. Um que possa ser, de alguma forma, contornado. O outro que não quer contorno. Então, 3 definições do que é. Nós queremos destacar uma quarta, que é o essencial para o nosso trabalho de hoje, e vocês vão entender. É a que diz: o suicídio é um produto da perda da esperança. O suicídio, em idosos em particular, reflete a morte, a falência da esperança. O nosso amigo Mário Quintana, poeta gaúcho, ele justifica isso de uma forma até interessante. Ele diz o seguinte: o ditado popular diz que enquanto há vida,
há esperança. Esse é o ditado popular. Enquanto há vida, há esperança. Ele diz, eu penso ao contrário. Enquanto há esperança, há vida. E ele compara o seguinte: nós nunca encontramos no bolso de um suicida um bilhete de loteria que iria ocorrer no dia seguinte. Por quê? Porque esse suicida, ele perdeu até a esperança de ganhar na loteria. Então ele não tem um bilhete de loteria que iria rodar no dia seguinte. Então, enquanto há esperança, há vida. Quando morre a esperança, decorrentemente, vida se esvanece. E isso não vale apenas para o suicida. Vale para mim, para qualquer um que esteja passando por problemas nas quais a esperança está morrendo. A pessoa pode até não morrer fisicamente, mas morre interiormente, porque a esperança está morrendo. Vamos demonstrar essa situação e vamos tentar compreender por que que isso ocorre em especial, com aquelas pessoas com maior idade. Usualmente, no caso do idoso, três são os fatores primordiais que afetam, que levam à decisão do suicídio. Três. E quatro fatores se somam, se tornam catalisadores, ou seja, acelera a decisão errada. Quais são os fatores essenciais? Um é o cerne, um é o ponto central, é as perdas. Que perdas? O idoso vai perdendo a capacidade, muitas vezes, de se decidir, tem perdas financeiras, perda de saúde, perdas de movimento. Então, são as perdas. Sabe quando a gente vê isso numa música da nossa amiga, do nosso amigo Antônio Maria, chamada Ninguém Me Ama? Um dos estrofes da canção diz o seguinte: e hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço. Cansaço da vida, cansaço de mim. Vê-se chegando e eu chegando ao fim. Essa demonstra exatamente por que que isso ocorre, por causa das perdas. Muitas vezes a pessoa se vê tolhida de movimento, de se expressar, perdas financeiras, se aliado a essas perdas, que ele vê sejam irremediáveis, que não consegue solução, e se ele tiver problemas com a família, o processo se agrava, porque ele se vê desamparado. Se aliado aos conflitos familiares tiver ligado, derivar o isolamento, ele se vê em desespero e entra em depressão. Então, a essência, né, da questão do suicídio no idoso são esses três fatores: desamparo, desespero, depressão, que leva à perda da esperança. Mas só isso não é o ponto principal, porque muitos enfrentam esse tipo de situação e permanecem. A questão é que quatro fatores atuam em paralelo, empurrando a pessoa para baixo. Dois deles são eminentemente espirituais. Um é a obsessão. Na maioria das vezes, a pessoa, às vezes, não começa sob uma influência espiritual negativa, obsessiva, mas em função dessa situação de perdas, conflitos, isolamento, ela entra num circuito negativo. Esse circuito negativo atrai processos obsessivos que a empurram cada vez mais para baixo. Se ligado a isso, ao processo obsessivo, tem o passado espiritual da pessoa, que muitas vezes, em vidas anteriores, já realizou suicídios, isso é agravado. Se somado a esses fatores, obsessão e passado espiritual,
tem um sentido materialista da vida. A pessoa imagina que ela é só carne e osso. E tem um sentido de visão de morte que acaba tudo. A soma de todos esses fatores é a solução enganosa, a fuga. Aí deriva a, a ação extrema. Como podemos ver que efetivamente isso ocorre? Nós falamos que tínhamos o suicídio do nosso amigo Robin Williams e Getúlio Vargas como elementos de marca no tempo em 2024. Mas todos os personagens que estão nessa terra se suicidaram com mais de 60 anos. Walter Valmor Chagas, Camilo Castelo Branco, Antero de Quintal, Virginia Woolf e o nosso amigo Hemingway. E o nosso amigo William Holmes. Nós varremos a vida de todos eles e fomos procurar se essas causas que nós falamos, perdas, obsessão, depressão, tristeza, elas estavam presentes na vida deles. E nós verificamos que 3 dessas causas estavam permanentemente em todos eles. Visão materialista da vida, falta de fé e desordens depressivas. Como é que nós podemos ver isso rápido? Que isso está acontecendo na vida de cada um deles. E vamos demonstrar isso no caso do nosso amigo Robin Williams. O nosso amigo Robin Williams desencarnou em 2014. Nós já falamos aqui. 10 anos no processo. Alguns anos antes, ele foi entrevistado por um outro ator chamado Philip Hoffman, nesses programas de entrevista. Uma entrevista que foi feita no estado da Califórnia, perto de San Diego. Nós temos a entrevista. E o nosso amigo Philip Hoffman faz uma seguinte pergunta para o William. Por que estamos aqui? Por que é que estamos aqui? Essa é uma pergunta que não é apenas, certo, do entrevistador para o entrevistado. Vale para qualquer um de nós. Por que você está aqui na vida? Vejam a resposta do nosso amigo, que nós transcrevemos na tela, e a sequência de pensamento do nosso amigo William. Ele diz: por que estamos aqui? Eu não me importo. Saber por que estou aqui. O que estou fazendo? Por que não fui embora? Sim, vez ou outra eu sinto essa esperança de encontrar uma solução, mas ela morre. E ele continua. E aonde está Deus nesta equação? Porque se foi ele que criou isso, por que nos deu esta vida? É só isso. Cadê Deus? Cadê você? Por que não diz algo? Isso aqui parece uma prisão. E eu estou constantemente procurando por algum tipo de resposta e não encontro. O nosso amigo Robin Williams, alguns anos depois dessa entrevista, se suicida porque estava passando por um processo de enfermidade degenerativa que ele não via a solução. E o que é mais interessante, no próprio ano de 2014, o entrevistador, Philip Hoffman, se suicida também por uma overdose. E vejo, por que estamos aqui? Onde está Deus? Em 2014, desencarnou aqui no Brasil um grande escritor chamado Ariano Suassuna. Ele, alguns anos antes, numa entrevista, programa de televisão, fizeram a pergunta para ele: você acredita em Deus?
Resposta dele: Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse nele, eu seria um desesperado. O nosso amigo Robin Williams, Philip Hoffman eram desesperados, porque não acreditavam em Deus. Tinham um sentido materialista da vida. Tinham uma visão de morte que acaba tudo. Eram desesperados. Tinham perdido a esperança. E parece que nós estamos falando algo novo. O nosso amigo Paulo de Tarso, 2000 anos atrás, dizia: se a nossa esperança se resumisse apenas a esta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Era isso que o Robin e o Philip estavam sentindo. E que o Ariano tinha se vacinado. Deus, para mim, uma necessidade. Se eu não acreditasse nele, eu era um desesperado. E podemos ver isso com mais detalhes, com mais precisão? Sim. Em 1993, o ano é importante, esteve no Brasil uma banda chamada Nirvana. Ouviram falar? Nirvana. O elemento central dessa banda era um jovem chamado Kurt Cobain. Muito bem. Eles estiveram aqui no Brasil em 93. Em 93, o nosso amigo escreveu no diário dele, com 26 anos de idade, ele tinha 26 anos de idade em 1993. Ele escreve o que está na tela de vocês. Por favor, alguém aí, alguém, qualquer um, Deus, me ajude, por favor. Eu quero ser aceito, preciso ser aceito. Estou cansado de chorar e sonhar. Estou muito, muito só. Não há ninguém aí? Por favor, ajude-me. Isso ele escreveu em 93. Em 94 ele se suicidou. Então temos 70 anos de desencarne do nosso amigo Getúlio Vargas, 30 anos do nosso amigo Kurt Cobain e 10 anos de desencarne do nosso amigo Robin Williams e Philip Hoffman. As perdas, a ausência de fé, de esperança, em todos esses casos, é o ponto em comum. O suicídio é a fuga, é a solução enganosa, é o grito, é a perda da esperança. A perda da esperança. E para finalizar, nós queremos usar a poesia da nossa amiga Francisca Júlia. Não sei se vocês a conhecem. A nossa amiga era uma paulista, membro da Academia Paulista de Letras. Foi uma das precursoras da literatura infantil. Ela desencarnou no dia 1º de novembro de 1920, em São Paulo, um dia depois de o seu marido ter desencarnado. Ela se suicida, em 1920. Em 1955, ela traz uma mensagem que é esta, pelo Chico, numa das reuniões em que o Chico participava, ainda em Pedro Leopoldo. Foi trazida pelas mãos do André Luiz, e nós vamos ver o que ele falou, e ela nos diz, em termos de poesia: de alma erguida ao Senhor varai a sombra fria. Por mais horrenda a noite, há sempre um novo dia. Ao calor da esperança, a luz que nos enleva. A aflição sem revolta é paz que nos redime. Não esqueças na cruz redentora e sublime, que a fuga para a morte é um salto para as trevas. O que é interessante é que a nossa amiga escreveu isso em 55. O CVV, que todos nós ouvimos falar, né, foi criado em 1962 por um grupo de participantes jovens na Federação Espírita do Estado de São Paulo,
com orientação direta, certo, do Chico, e na realidade refletiam um trabalho que existia na Inglaterra, certo, chamado os Samaritanos, ligados à prevenção de suicídio. Mas o que o Chico relata a eles, a essas pessoas que criaram esse grupo na federação, é que um das patronas espirituais desse trabalho era a nossa amiga Francisca Júlia. Então, a nossa amiga, certo, não parou. O que podia ser feito? Ela começou a trabalhar em benefício dela e de outras pessoas para não cair na mesma situação. E para finalizar, nós diríamos o que o nosso amigo André Luiz, na continuação do depoimento da Francisca, diz: Meus amigos, não vos aconselheis com a desesperação, não vos acomodeis com a rebeldia. Esperar com paciência, ofertando ao caminho o melhor de nós, é o segredo do grande triunfo. O tempo que faz a noite é o tempo que traz o dia. A luta é um instrumento divino. Não a menosprezeis. Esta orientação do nosso André Luiz não vale apenas para aquelas pessoas idosas, para aquelas pessoas que passaram por problemas de desesperança. Vale para qualquer um de nós. O esperar com paciência é a esperança, é a caridade da esperança conosco mesmo. Exatamente por isso que o grande escritor português, Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, nos diz: há esperanças que é loucura ter. Pois eu te digo, se não fossem essas esperanças, eu já teria desistido da vida. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.